Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vemos Jesus que sai de casa de Cafarnaum e vai para as margens do mar da Galileia. E ali encontra a multidão, ele senta na barca e começa a ensinar aquela multidão que está de pé, atenta, ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus nos conta hoje essa parábola do semeador, daquele semeador que sai jogando a semente, que cai na beira da estrada, que cai no meio das pedras, que cai no meio dos espinhos, mas que também cai num terreno fértil. Meus irmãos, nós precisamos saber quem é o semeador, quem é a semente e quem é o terreno. O semeador é nosso Senhor Jesus Cristo. A semente é a sua palavra, é a palavra de Deus. E o terreno é o coração de cada um de nós. E aqui nós vemos que a semente, que é a palavra de Deus, cai pelo meio do caminho. Mas os corações que não estão preparados, que estão surdos, não escutam a palavra de Deus. E os pássaros vêm e comem a semente. Há também aquela semente que cai no meio do terreno pedregoso. É aquelas pessoas que às vezes escutam a palavra por um momento, mas depois essa palavra não consegue aprofundar o seu coração. E logo não tem raízes, a palavra de Deus morre no coração daquela pessoa. Outras vezes a semente vai cair no meio do espinho. É o coração daquele que tem a escuta da palavra de Deus, mas quer viver as preocupações desse mundo. Logo aí, as preocupações, as coisas do dinheiro, do trabalho, as coisas do pecado, do mundo, sufoca a palavra de Deus e a semente, a planta não consegue crescer para dar os frutos necessários. Mas há também, meus irmãos, aquela semente que cai naquele coração fértil, aquele coração preparado, que está atento à escuta da palavra de Deus, que a palavra de Deus toca o seu coração, transforma a sua vida. E aí a semente cresce, produz os frutos necessários para o reino de Deus, que é a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, nós devemos continuar esse trabalho que Jesus delegou aos apóstolos de espalhar a palavra de Deus pelo mundo inteiro, e nós também, pela missão apostólica, somos chamados também a semear essa palavra de Deus.
não devemos nos preocupar, porque muitas vezes, ao nós lançarmos a palavra de Deus, nós queremos que atingir o coração de muitas pessoas sejam convertidas, mas muitas vezes a gente vai atingir apenas um coração. A gente vai transformar a vida de uma pessoa e assim valerá a pena. Como Jesus falou, a alegria no reino dos céus se alegra por causa de um pecador convertido. Que nós sejamos, meus irmãos, esses semeadores da palavra de Deus, semeadores incansáveis. Muitas vezes aqui a gente todo dia leva a palavra de Deus e a gente vê espalha em tantos grupos de WhatsApp, em tantos grupos no Facebook, para tantos inscritos no YouTube, quando a gente vê poucas visualizações da palavra de Deus. Quando a gente vê as pessoas que falam besteiras, que falam tantas coisas do mundo, milhões de visualizações. Como fala-se na língua da internet, né? Viraliza as coisas do mundo. Coisas tão idiotas, banais e passageiras. Mas a palavra de Deus, ela cai no coração das pedras, dos espinhos, na beira do caminho, não toca o coração dessas pessoas. Mas também quantos testemunhos a gente tem de pessoas que escutam a palavra de Deus e têm suas vidas transformadas. Quantos testemunhos eu já escutei de pessoas que, escutando a gente a cada dia, que não sabe de nada, anunciar a palavra de Deus, tiveram suas vidas transformadas. Que a gente possa ser esse instrumento de Deus, que muitas vezes queremos atingir multidões, mas tocamos os corações de quem a gente menos espera. Portanto, meus irmãos, que nós possamos anunciar a palavra de Deus e possamos tocar o coração de tantas pessoas que estejam disponíveis para terem as suas vidas transformadas. Quero deixar aqui um abraço a uma pessoa que deixou um testemunho no Facebook. Me desculpe se eu errei o nome, mas de cabeça aqui ficou gravada Zezinho Vasques. Ele era lá de São Paulo e deu um testemunho que, através do anúncio da palavra de Deus, do nosso canal Palavra da Salvação, ele voltou para a igreja, voltou para o texto dos homens e agora o Padre o chamou para ser ministro da Eucaristia e verdadeiramente ele aceitou, ele perguntou qual era a minha opinião e eu disse: sim, meu irmão, Deus quer continuar transformando a tua vida. Então, meu irmão, um abraço, que Deus os abençoe. E quanto tantas outras pessoas, Pascoal de Araguaína, tantos amigos que a gente tem, Conceição, Floresta do Araguaia, Ricardo em Goiânia, tantas pessoas, tantos queridos amigos que a gente construiu pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E aqueles também que eu não consegui lembrar o nome aqui, Ana Santos, que todo dia deixa um bom dia aqui no nosso canal, também veio na memória agora. Então, a todos vocês, que vocês continuem sendo esse terreno fértil. Que vocês compartilhem a palavra de Deus e que vocês também produzam os frutos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.